1 Samuel capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, leio. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homem, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Eu quero pedir um pouco de paciência para os irmãos, posto que nós estamos nessa sequência de pregação, e nós estamos passando por uns momentos da história de Israel, que compreende um momento de juízo de Deus, de modo que não tem como eu mudar a mensagem, não tem como eu mudar a tonalidade da pregação, porque é o momento do juízo do Senhor. Mas vai chegar um momento em que Deus, terminando de fazer o que Ele tem por fazer, por certo, haverá outros momentos de uma mensagem diferente para os nossos corações. Nós, quanto povo de Deus, nós precisamos aprender da palavra do Senhor, tudo que o Senhor deixou para nós escrito. Repito, como Paulo escreveu, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E quando nós nos deparamos com essas mensagens, que elas são tanto duras, mas tenho certeza, é que Deus está querendo nos ensinar. O Senhor está querendo nos livrar de que aconteça na nossa história aquilo que aconteceu na história de Israel. O Senhor havia dito por meio de Samuel, e a mensagem foi entregue para Eli, pois Eli perguntou: o que é que o Senhor te disse? E Samuel disse a ele: o Senhor
me transmitiu uma mensagem que vai fazer algo no meio do povo de Israel, que todos aqueles que ouvirem tinirão ambas as orelhas. Uma metáfora para transmitir como seria o juízo de Deus no meio do povo de Israel. E seria assombroso, seria terrível. Que aquele que fosse o mais valente, quando ouvisse, ficariam espantados. Então o juízo de Deus seria grande, terrível no meio daquele povo. E agora nós chegamos nesse capítulo 4, nós temos aqui no quadro uma peleja que vai se travar entre Israel e os filisteus. E se dispuseram, e se armaram, e se prepararam. Mas o interessante do texto que nós lemos, e os irmãos sabem que todas as batalhas do povo de Israel, sempre a arca da aliança estava no meio. Por que que a arca sempre esteve no meio das batalhas de Israel? Porque a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. E o que nos confere vitória, o que nos garante vitória, é a presença de Deus. Não é a habilidade do exército, não é a força do exército, não é o número do exército que vai trazer vitória. Até porque todos os exércitos de inimigos de Israel sempre foram em maior número do que o exército de Israel. O exército de Israel só tinha nome de exército, mas eles não tinham ali um poder bélico comparado com os demais. Nós já aprendemos, a começar por carros e cavalos. Deus sempre proibiu. Israel não pode ter. Por que que não pode ter? Para que nunca confie no braço da carne. Nunca diga, foi a força do meu braço que me garantiu a minha vitória. Deus sempre manteve o povo no limite, no mínimo, para que sempre Israel desse glórias ao seu nome. Deus sempre fez questão de fazer parte da história, das pelejas, das guerras de Israel, de uma tal forma que o povo sempre soubesse: quem pelejou por nós foi Deus. Foi Deus. Eu empunhei a espada, empunhei. Nós empunhamos, de repente nós tínhamos algum arco? Tínhamos, mas o número de soldados sempre menor. E Deus sempre fazia isso para atrair os inimigos para cima de Israel, e ele se manifestaria com seu grande poder. E isso os inimigos de Israel sabiam. A pergunta primeira que fica para nós nessa noite é: por que que a arca da aliança não acompanhou os soldados para a guerra nesta oportunidade? Por que que existe uma peleja? Por que que existe uma batalha? E a arca ficou no seu lugar e não foi para o arraial, não foi lá para o campo de batalha. Qual que é a consequência? A consequência é que, travado a batalha, morreram do meio do povo de Israel, já de início, 4.000 homens. Marque aí na sua Bíblia, no seu caderninho. 4.000 homens caíram naquele momento do primeiro embate. O que foi surpresa para o povo israelita, quando eles sofreram essa baixa, já começam os questionamentos: por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu que os inimigos sobressaíssem a nós? O que é que está acontecendo conosco que estamos perdendo? A primeira lição para nós desse texto é: a maior desgraça que um homem pode cair é quando este estiver sem a presença
de Deus. Nunca queira experimentar nessa caminhada cristã um momento sequer sem a presença de Deus. Porque é esta presença que sempre nos faz descansar. É esta presença que traz paz para o nosso coração. Mesmo quando do lado de fora tudo está dizendo que não, mas a presença dele sempre ela me garante a vitória. Só que a presença de Deus, ela não pode coabitar com o pecado. Não existe isso. O pecado afasta a presença de Deus. E qual era a forma da arca ir até o arraial? Para a arca ir até o arraial, teria que os sacerdotes levá-la. E quem são os sacerdotes responsáveis para levar a arca para o arraial? Os responsáveis eram Ofni e Finéias. E nós, a semana passada, aprendemos os tipinhos aqui de Ofni e Finéias, a situação espiritual desse sacerdote, a conivência deles com o pecado, com o erro, com a falha, brincando com a santidade de Deus, brincando com a majestade santa do Deus Todo-Poderoso. Como que alguém agora, vivendo o pecado, vivendo essa miséria, vai pegar a arca e levar a arca ainda para o arraial, para um lugar de guerra, para um lugar de peleja?